Brasil em boas mãos. Olá, galerinha do 8º ano. Espero que vocês estejam bem, protegidos por Deus, se cuidem direitinho, tomem lá aquelas medidas de precaução contra o coronavírus, tá bom? Quando saírem, usem a máscara, se higienizem direitinho ao retornar, usem o álcool em gel direitinho, tá bom? Para que possamos vencer essa pandemia e voltar logo para a nossa escola, para nossas atividades normais, ok? E aí hoje nós vamos fazer uma breve recapitulação da atividade de história, da matéria de história que nós vimos na aula passada. E está lá na página 38 e nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação, ok? Na página 38 nós falamos sobre o iluminismo, que esse iluminismo recebeu esse nome em alusão à ideia de que era preciso iluminar a ação e o pensamento humano pelo uso da razão e não apenas as pessoas acreditarem nas coisas porque alguém falou. Não, mas o iluminismo ele veio com a ideia de questionar, de saber o porquê, a ideia da razão, usar a razão, questionamento para poder se afirmar algo ou acreditar em algo. Um exemplo aqui meio que doido, mas só para a gente poder entender melhor. Não é porque alguém chega e diga que a Terra é quadrada que devemos acreditar de que a Terra é quadrada. Ele primeiro tem que nos convencer, usando a razão, estudos, de que a Terra é quadrada. Ele tem que provar aquilo que ele está dizendo. Então é um pouco absurdo, mas é parecido com isso que eu quero transmitir para vocês. O iluminismo ele recebeu esse nome porque ele veio com essa ideia de que para as pessoas acreditarem em alguma coisa, eles não deveriam acreditar às escuras, às cegas, sem questionar, sem perguntar o porquê, mas eles deveriam usar, fazer uso da razão, do questionamento, para poder decidir se queriam ou não acreditar em algo que alguém estivesse dizendo, alguma teoria, alguma afirmação. Então eu achei bem interessante que essa definição, iluminar, era preciso iluminar a ação e o pensamento. Por que você está falando isso? Você prova? Por que você faz dessa maneira? Não, eu faço porque meus pais faziam, porque alguém já me ensinou a fazer dessa maneira. Então era mais ou menos assim, as pessoas acreditavam porque já passavam de geração em geração, faziam porque já vinha de geração em geração e nunca que questionavam. Então o iluminismo veio com essa ideia do questionar, do conhecer. As pessoas precisavam conhecer, precisavam compreender o que elas estavam fazendo. Conhecer, compreender o que estavam fazendo, elas precisavam ter o seu senso crítico, elas precisavam julgar o mundo. Eu preciso conhecer, ter acesso a algo, depois eu preciso compreender como aquilo funciona e depois eu faço um julgamento, eu tomo uma decisão, eu tomo um posicionamento contra ou a favor daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que me passaram. Então o iluminismo veio com essa ideia: compreender, conhecer, julgar o mundo através de quê? Através do pensar, através do questionar, do argumentar racionalmente, Então era como se as pessoas vivessem em um cabresto, entre aspas, e
tudo aquilo que era colocado, era imposto para aquelas pessoas, elas deveriam acreditar, elas deveriam seguir sem pensar, sem questionar, sem argumentar. Então era uma espécie de prisão mental, uma espécie de prisão que as pessoas viviam, né, antes do advento aí do iluminismo. Então o iluminismo ele veio para quebrar todas essas barreiras, de dizer, olha, o homem tem que conhecer, o homem tem que compreender, o homem tem que aprender a debater, a julgar, o homem tem que aprender a emitir a sua opinião, o homem tem que pensar, tem que questionar, tem que argumentar racionalmente, né? Então essa aqui é um resumo do que foi o iluminismo. E na era do iluminismo nós temos aqui alguns pensadores, ou principais revolucionários da época, né, que deram a sua contribuição para o iluminismo. Nós temos aqui o Francis Bacon, que foi lá em 1561 até o ano de 1626, né, dando aí a sua contribuição para o iluminismo. Então nós temos o John Locke, 1632 a 1704, né, foi o período de atuação dele do iluminismo. Montesquieu lá em 1689 a 1755, nós temos Voltaire lá em 1694 a 1772 e por último nós temos Rousseau aqui em 1712 até 1778. Então nós temos isso aí, vocês têm esse material em casa. Como eu falei na última aula, não tem como a gente ver e ler tudo, né, de maneira muito detalhada. Eu peço que vocês deem uma olhada, né, vocês já leram esse material, leia mais um pouquinho, aqui é um pequeno resumo para a gente poder passar para o próximo tópico do nosso livro, tá bom? Bom pessoal, lá na página 46 nós temos aí o liberalismo econômico, né, que foi o movimento também que surgiu paralelo ao iluminismo. Enquanto um acontecia, o outro também acontecia, né? E o iluminismo ele trabalhava sobre as questões da política, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Enquanto o iluminismo ele trabalhava as questões da política, né? Como diz aí no livro de vocês, trabalhava a questão política, social, né? A questão social, religiosa, a questão religiosa, né? A questão educacional. No iluminismo, se trabalhava a questão política, social, religiosa, educacional. Isso aqui era o que o iluminismo defendia na época. E aí, paralelo a ele, surgiram aí algumas correntes de pensadores que eram voltados para as questões econômicas, né? O liberalismo voltado para as questões econômicas, como o próprio nome já diz, liberalismo econômico. Então era voltado mais para as questões econômicas. E aí, em vista disso, foram criadas duas escolas, né, para trabalhar essas correntes filosóficas, que foram a escola fisiocrata
né? O físio significa natureza, físio é igual a natureza e kratos significa poder, né? Kratos, opa, faltou um azinho aqui, né? Vamos fazer a correção aqui. Kratos significa poder. Então o que isso significa? Né? Governo, isso é igual a governo da natureza. Governo da natureza. Então uma escola, e isso foi criado essa escola foi criada na França. Na França foi criada essa escola, né? Que defendia essa corrente filosófica do governo da natureza. E aí tinha uma outra escola que foi criada lá na Inglaterra, que era a escola de Manchester. E essa escola criada lá na Inglaterra, bom, que era também conhecida como, vou colocar aqui de outra cor, escola clássica, também conhecido como escola clássica, tá bom? Então, para os fisiocratas, deixa eu ver onde é que eu coloco. Fisiocratas, a primeira escola, né? Para estes aqui, o que acontece? A Terra era considerada a principal fonte de riqueza. A Terra é igual a riqueza, considerada a maior fonte de riqueza, como por exemplo a agricultura, né, explorando a agricultura, que mais? Pecuária, explorando a mineração, Então essas atividades aqui, elas representavam, né, para os fisiocratas as atividades mais importantes, né, as atividades econômicas mais importantes do país, a questão da agricultura, da pecuária e da mineração. E aí, mais tarde, a indústria também foi considerada aí como outra fonte de riqueza para o Estado, tá? Então, olha só, para os fisiocratas, nessa corrente filosófica aqui, a Terra era a principal fonte de riqueza, né, na exploração da agricultura, da pecuária, da mineração, e mais tarde eles englobaram aí como fonte de riqueza do Estado a questão da indústria, tá bom? Bom, já para a escola de Manchester, ou escola clássica, eles defendiam aí a consolidação da produção
capitalista, ou seja, lá por volta ali da Revolução Industrial. Eles defendiam a plena liberdade, eles defendiam a plena liberdade econômica. Eles defendiam a plena liberdade econômica, né? A propriedade privada e o industrialismo econômico. Industrialismo econômico. Então nós podemos perceber aqui que essa escola clássica era mais voltada para o capitalismo, né? A aquisição de propriedades privadas, a exploração dessas propriedades privadas e a questão do industrialismo econômico, produzir para fins econômicos, explorar o trabalho, né, para fins econômicos. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu peço que vocês deem uma lida aí na página 47 até a página 50, tá bom? Nós vamos entrar em um novo assunto, respostas e esclarecidos, e aí vocês podem dar uma lida nesse conteúdo e numa futura aula nós estaremos debatendo um pouquinho, conversando um pouquinho sobre esse capítulo e logo em seguida fazendo o exercício, tá bom? Mas se vocês deem uma lida aí para que na próxima aula a gente já consiga conversar um pouquinho sobre esse assunto e vocês já estejam mais ou menos por dentro, tá bom? Forte abraço aí a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula.